Você está vivendo ou está esperando virar outra pessoa para começar? A maioria das pessoas vive com a sensação de que a versão real delas ainda não chegou, que a vida de verdade começa depois. Depois do dinheiro, depois do corpo, depois do relacionamento, ou talvez depois de virar alguém parecido com aquela pessoa que admira na internet, tratando a vida de hoje como um rascunho. Como se a versão de verdade fosse deixar depois, quando você for outro. Mas e se esse depois nunca chegar? E se você passar a vida inteira só esperando para começar? Tem um motivo para você viver assim e que é muito pouco falado, e esse motivo tem três partes: um sistema, um mecanismo dentro do cérebro e uma ferida dentro de você. E é isso que eu quero te ajudar a refletir hoje. Desde criança, o sistema te ensina a esquecer que você é único. Você vira um número, vira um CPF, uma matrícula, tudo padronizado. Precisamos se encaixar. Isso já nos faz perder parte do nosso senso da própria importância. Vira mais um servo na engrenagem, alguém que existe para produzir, comparar e consumir. Ok. Aí tem uma peça fundamental nessa engrenagem que é a idolatria. A sociedade hoje funciona em cima dela, um mecanismo de manipulação, uma ilusão que querem que você acredite que existe sempre alguém melhor que você. Antigamente eram os artistas da TV e hoje os influenciadores. Pessoas que parecem melhor que você pelo que têm e pela vida que postam. A internet é uma ferramenta excelente, mas hoje sabemos que usar ela sem consciência vira pura armadilha de comparação. O tempo todo você se mede com outros. Se sente maior, se sente menor. E nessa medição sem fim, uma coisa morre: a sua capacidade de enxergar que você é único. Você para de se perguntar quem é você, porque está ocupado demais tentando virar uma cópia de quem parece estar ganhando. E não se julgue, porque isso é humano. Todo mundo carrega um ponto de vazio dentro de si, uma dúvida sobre quem a gente realmente é. E o ídolo entra exatamente nesse buraco, ele vira um espelho daquilo que você gostaria de ser. Colocar um outro no pedestal é uma forma de aliviar essa dor e acaba depositando no ídolo, no guru, a responsabilidade pela felicidade. Então o peso sai de mim e fica mais fácil. E aí o idolatrado vira uma imagem perfeita, sem defeito, sem limite. É parecido igual quando a gente é criança e enxerga os pais como seres que sabiam tudo e podiam tudo, só que agora a gente projeta isso em um mentor, num influenciador, num parceiro. E algo importante de ressaltar é que admirar não tem nada de errado. A admiração é saudável quando te inspira a crescer. O problema é que quando ela passa da linha, porque te move para paralisia. E é nesse estado que muitas pessoas vivem hoje, estacionadas na vida com uma esperança ilusória projetada para o futuro. Por um bom tempo eu estudei marketing digital, com grandes nomes por aí, porque eu não faturava como as pessoas que eu via na internet e eu queria divulgar o meu trabalho e faturar mais. Porque a gente vê muitas promessas hoje. Ah, faça assim, assim, assado que você vai ganhar X por mês. Bom, fui atrás, gastei horrores em cursos, em promessas que no fim eram mais do mesmo. Investi em cursos mais esotéricos também, de manifestação da realidade, para tentar fazer a vida acontecer de um outro jeito. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a adoecer. Porque cada passo me afastava mais de mim e me empurrava para dentro de um molde que aqueles mentores vendiam, sempre no mesmo padrão. Se você não for de tal jeito, você não cresce, não fatura. Até que eu tive um estalo que para eu ter a vida que eles prometem, eu precisaria da mesma audiência que eles, do mesmo tanto de gente pagando. Ou seja, o segredo deles era vender que eles têm um segredo único, que no fim é
tudo a mesma coisa. Não existe segredo nenhum. A gente é seduzido pela ideia de que existe. E foi aí que eu vi, eu não estava buscando uma vida, eu estava idolatrando o dinheiro e uma vida que eu nem sabia se eu queria. E o que os estudos de neuroimagem descobriram hoje é que o amor romântico, o apego de uma mãe pelo filho e a devoção fanática ativam o mesmo padrão no cérebro. Todos eles desligam o córtex pré-frontal, a região do julgamento, da crítica, da análise. Traduzindo, quando a idolatria liga, a sua capacidade de enxergar defeitos desliga. Por isso, o fã obsessivo não consegue ver as falhas do ídolo. Ele desenvolve uma cegueira. Então, é química também. E o cérebro, ele acaba fazendo isso por economia. Em vez de você construir a sua própria estabilidade emocional, é mais barato buscar alívio rápido numa figura de fora. É mais fácil para o cérebro, momentaneamente. Só que se paga um preço muito alto, que é a sua própria identidade. E hoje nós temos uma série de situações na vida das quais nos levam a essa idolatria. Redes sociais, se comparando com alguém ou esperando validação através de curtidas. Dinheiro, ninguém se admite ganancioso. E claro, o dinheiro traz muita segurança para a vida, a gente precisa, mas às vezes acabamos definindo o próprio valor através do saldo. Política e ideologia. Então, hoje a gente vê uma enxurrada de gente que transforma figuras políticas em messias e adversários em demônios. Religião e moralismo, até a fé vira idolatria quando você usa a sua moral para se sentir melhor que os outros. E amor e família. A gente espera que um parceiro ou o sucesso dos filhos preencha o vazio, mas ninguém aguenta carregar o peso de ser o Deus da sua vida sem se sufocar. Mas que fique bem claro, dinheiro não é ruim, ter coisas não é ruim, sonhar e amar não é ruim. A gente precisa disso tudo muito. A gente é humano, a gente tem desejo, tem pulsão, e isso é a vida. Mas o que importa é como você lida com isso. O cuidado é para que você não idolatre tanto nenhuma dessas coisas, porque te tira do centro e faz sentir que o teu eu hoje é só um rascunho. Então, 5 passos, 5 coisas que eu considero fundamentais para trabalhar isso, é reparar para onde a sua mente foge quando não tem nada exigindo a sua atenção. Para onde a sua cabeça vai? O que você imagina para se sentir bem? Esse lugar automático diz muito sobre onde mora a sua idolatria. 2. Descobre a sua salvação. Se pergunte com honestidade: o que faz sentir que a minha vida vale alguma coisa? Se a resposta depende da vida de outra pessoa, de um número ou de um resultado, preste atenção. 3. Faz as pazes com a sua história, com o seu passado, com quem passou pela sua vida, com o que te fizeram de mal e com o que você fez de mal a si mesmo, com como a vida foi ou deixou de ser. Se reconhece no agora, se acolhe e se apropria de você. 4. Pare de buscar aprovação. Pare de se explicar demais, pare de esperar a validação dos outros. Fortalecer a tua identidade é aceitar que você não precisa fazer nada grandioso para ser aceito. E quando você confia nisso, o que você deseja flui com muito mais leveza, porque vem da entrega e não da cobrança. 5. Busque uma fonte que não te escraviza. E aqui, para mim, também entra o nosso lado espiritual, que eu considero muito importante. Transforme a sua fonte de paz naquilo que, para você, você considera maior que qualquer coisa, que te traz conexão com a vida, com a fonte criadora. E claro que, além disso tudo, a terapia é um espaço onde você aprende a reconhecer as suas próprias carências, resgata a sua autonomia e passa a validar os seus próprios desejos. Tira o outro desse lugar de salvador, de modelo inalcançável, e desenvolve uma coisa que é a capacidade de suportar a sua própria realidade e de se escolher. Então, se eu te dissesse que a vida está acontecendo agora
esperando que você pare de olhar para fora o suficiente para enxergar o que está acontecendo dentro. A vida melhora no dia em que você decide se enxergar, sem ser refém do que é de fora, sem ser cego pelas idolatrias e pelos desejos que constroem uma ilusão e te afastam de você, porque você não é um rascunho. Você já é a obra.